Fala, desbravadores do AB, aqui é o professor Almir Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Hoje mais um vídeo de perguntas e respostas, então vem comigo. Olha só, pessoal, mais um vídeo aqui respondendo as dúvidas de vocês, tá? São dúvidas muito importantes, talvez uma delas pode ser a sua. Beleza, pessoal? Já curte aqui, se inscreva no nosso canal e ative as notificações e também nos siga nas nossas redes sociais, que o endereço está aqui embaixo. Vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta é da Fernanda Monteiro. Ela diz o seguinte: professor, eu fico muito intrigada com essa correção da segunda fase da OAB. Ainda não fiz o exame, sei que existe o espelho de correção, mas eu fico imaginando que no direito, às vezes, tem umas 10 soluções diferentes para o mesmo problema, que toda regra tem uma exceção. Como que a banca faz uma correção justa, sendo que ela limita tantas respostas aceitas como corretas? Fernanda, infelizmente a correção nem sempre é justa. Realmente você tem razão quando você diz que às vezes um determinado problema jurídico ele pode ter diversas soluções. O problema é que é uma prova. Para ser uma prova e ter uma correção parcialmente justa, pelo menos, tem que ter algum tipo de parâmetro para correção. Porque senão você daria muito poder para os corretores e aí eu acho que as injustiças seriam muito maiores. Vamos supor que não tivesse espelho de correções, que o corretor pudesse pegar a prova ali, analisar e ele achar que aquilo ali fosse aceito ou não fosse aceito, sabe? Então, tem que ter algum tipo de parâmetro justamente. O que a banca faz? Quando ela elabora uma petição para a segunda fase, ou então uma pergunta para a segunda fase, ela tenta fazer com que esse enunciado seja o mais específico possível para que só tenha um fundamento jurídico aceito, ou então 2, 3 fundamentos, mas fundamentos específicos, justamente para conseguir identificar se o candidato consegue acertar, manusear o vade-mecum. Mas, infelizmente, injustiças acontecem. Todos os exames a gente vê que em determinada questão ou então em determinada peça tem um artigo diferente que poderia ter sido utilizado, tem uma súmula ou uma orientação jurisprudencial que também se adequa àquela situação ali e a banca simplesmente não aceita. Então, para poder solucionar esse problema quando você for fazer a prova, você tem que primeiro tentar achar aquele fundamento mais específico e complementar a sua resposta com outros fundamentos alternativos. Infelizmente, a correção não é 100% justa, não. Você tem razão nisso. O Josué pergunta: eu acho que quem passou na primeira fase da OAB poderia ter a oportunidade de ficar fazendo a segunda fase quantas vezes fosse preciso. Afinal, o aluno já demonstrou conhecimento para ser aprovado na primeira fase. Você acha que um dia a banca poderá adotar esse procedimento? Josué, olha, eu acho que muito difícil isso acontecer, porque a FGV ela é muito rígida e certamente ali o Conselho de Colegiados da OAB também está sempre em conjunto com a FGV tentando aprimorar a prova. Eu já ouvi dizer que eles querem ampliar a repescagem para uma segunda tentativa, então você seria aprovado na primeira fase, poderia fazer a segunda fase 3 vezes. Mas assim, esse negócio de passar na primeira e depois não ter que fazer ela nunca mais, nunca vi ninguém falando sobre isso dentro da OAB ou então dentro da FGV, então não tem perspectiva para que isso acontecesse. Eu concordo com você, eu também acho que se o aluno já passou uma vez na primeira fase, não vejo motivos para ele ter que voltar novamente para a primeira fase. Também acho que passou na primeira, ele poderia ficar na segunda e até ser aprovado, mas infelizmente não é assim. Atualmente a repescagem, você passa na primeira, vai para a segunda fase. Não é aprovado, você pode fazer a próxima segunda fase, mas tem que ser a próxima imediatamente e é só uma vez, não dá para fazer mais de uma vez. Então, foi aprovado na primeira, fez a segunda, não passou, na próxima você já vai direto para a segunda fase. Não passou novamente, aí infelizmente você vai ter que voltar para a primeira fase. A Evelyn, ela tá trazendo aqui na verdade um desabafo, não é nenhuma pergunta. Ela diz: eu nunca gostei do curso de Direito, eu iniciei por pressão da família, estou caminhando para o 9º período. Nem sei se pretendo atuar na área, mas a cobrança sobre passar na OAB já começou a me perseguir. Sinceramente, eu não sei como vou encontrar motivação para isso. Evelyn, eu te entendo, eu conheço muita gente, eu tenho vários alunos que já estão ali terminando o curso, não tem perspectiva nenhuma de trabalhar na área, só fizeram o curso porque foram obrigados pelos pais. Inclusive eu tenho um grande amigo que ele não gosta do curso, ele teve que fazer o curso. Então assim, isso realmente é um grande dificultador, sabe? Agora sim, mesmo você não gostando do direito, mesmo você não tendo perspectiva de estar trabalhando no direito, eu acho que compensa você fazer o exame da OAB,
compensa, vale a pena. Principalmente se você tivesse dedicado durante o curso, sabe? Porque você para e pensa, foram 5 anos da sua vida. Você simplesmente vai deixar isso pra lá? Não pode deixar isso pra lá. Hoje você tem esse pensamento, mas talvez daqui 5, 10, 15, 20 anos, dá um clique e você fala, por que não advogar? E aí, vamos supor que você não faça a prova agora e daqui 20 anos você resolva advogar. Pô, vai ser muito mais difícil você se preparar para um exame da OAB lá na frente, porque você já vai ter esquecido tudo. Pelo menos agora você está aí no final do curso. Se você estudou, levou a faculdade a sério, você tá com a matéria na cabeça. Então é muito mais fácil você ser aprovado agora. Compensa gastar um tempo, batalhar e conseguir essa aprovação? Sim, porque ela não prescreve. Foi aprovado agora, você não precisa nem dar entrada na sua carteira da OAB. Você nem precisa ficar pagando a anuidade da OAB. Daqui 20 anos, basta você comprovar que você foi aprovada e aí sim você faz a sua inscrição. Então a motivação tem que ser essa, de não deixar perder todo esse tempo de estudos. O Emilton pergunta: professor, eu estava olhando os cadernos de prova dos exames de 10 anos atrás e achei as questões muito simples. Eu acho que eu passaria sem esforço. Por que o exame está ferrando cada vez mais com os alunos? Milton, tá, realmente eu concordo. A cada dia a prova tem ficado mais ferrada mesmo. E é verdade, se você pegar provas aí de 10 anos atrás, elas eram um pouco mais simples, sim. Inclusive, se você pegar aí 15, 20 anos atrás, provavelmente 20 anos atrás, você podia levar doutrina para a segunda fase. Já pensou? Tinha gente que levava 10, 20 livros para a segunda fase porque podia usar doutrina. Hoje não mais. Quando você pega questões de 20 anos atrás, elas eram simples e objetivas. Então, por exemplo, uma questão de direito civil, ela ia perguntar o que é usucapião? Simples, direta. Mas então assim, realmente a prova ela vem ficando mais difícil. A FGV, ela tá no 31º exame, então já tem 30 exames que está com a FGV. São 3 exames por ano, tá? Então a FGV tá aproximadamente 10 anos aí já administrando a prova da OAB. A cada exame a gente percebe que os enunciados são mais longos, são mais extensos, são casos concretos, as questões objetivas da primeira fase, elas estão se tornando mais multidisciplinares e realmente estão exigindo mais do aluno. A cada dia mais o aluno ele precisa se dedicar. Agora é outro fato, os níveis de aprovação continuam sempre os mesmos, entre 15% e 25% é o padrão, é o normal. Então, infelizmente, os alunos a cada dia mais têm que se dedicar mesmo. A próxima pessoa, ela pediu para não ser identificada, porque tá vivendo um drama aqui que ele vai contar pra gente. Ele diz o seguinte: bom dia, professor Almir. Prefiro não me identificar, pois a única coisa que venho fazendo ultimamente é me esconder. Já fiz a prova 5 vezes, estou novamente na repescagem. Já fiz direito penal 2 vezes. Na terceira, me convenci de que deveria mudar para constitucional, porque o conteúdo é menor. Reprovei novamente com a nota 3 na discursiva. Voltei para o direito penal, reprovei de novo. Enfim, não aguento mais as perguntas de sempre. E aí, terminou o curso, passou na OAB, etc. Minha situação se agrava porque ainda dependo financeiramente dos meus pais. Ultimamente eu sento para estudar e o peso da reprovação me deixa nervoso, a vontade é desistir. Mas sinto que não tem essa opção. Enfim, como saio desse ciclo de derrota sozinho? Olha, eu acho que a primeira coisa que você deve fazer é não contar pra ninguém que você tá fazendo o exame da OAB, sabe? Porque infelizmente as pessoas são más. O ser humano, em sua natureza, ele tem uma maldade ali. E às vezes os seus próprios familiares, eles podem ser tóxicos. Isso pode te prejudicar muito. Quando um familiar vem e fala pra você, e aí, vai ser aprovado quando? E aí, nunca vai ser aprovado? Eu entendo que isso te machuca profundamente lá dentro da sua alma. Isso é péssimo para sua preparação. Então, o máximo possível que você puder ficar concentrado na sua preparação, mas quietinho, sem falar pra ninguém, faça isso, que é a melhor coisa que você pode fazer. Então, pelo que eu entendi, o seu caso para a primeira fase tá tranquilo, você não tem problemas, o problema é a segunda fase. Geralmente, quem não fez estágio durante a faculdade, quem não manuseou processos, tem uma grande dificuldade realmente com a segunda fase, porque não sabe como funciona uma petição, não sabe como funciona um processo. Essa situação de você ficar mudando de disciplinas é muito prejudicial. Se você já viu que direito penal não é a sua, esquece direito penal. Você fez constitucional, não gostou, esquece constitucional. Vê as outras disciplinas, aquela que você gosta mais. Você ainda tem empresarial, tributário, administrativo, civil, trabalho. Dessas disciplinas, faz o seguinte, faz um simulado de cada uma delas. Você vai ver que alguma você vai gostar um pouco mais. Talvez
é o caso de você voltar a estudar um pouco mais a base teórica. Principalmente se você não está errando a peça, se você consegue acertar a peça, mas não consegue a pontuação suficiente para ser aprovado, isso significa que a parte de estrutura de peça está ok, mas as teses é que aprovam na segunda fase. Então volta, coloca o pé no chão um pouco, estuda teoria. Estudar teoria para a segunda fase é tão importante quanto treinar petições. Só treinar petições não é suficiente, porque quando você pega o espelho de correção, você vê que a estrutura geralmente não é pontuada. O que é pontuado são as teses jurídicas. Então, minha sugestão para você é essa. Volta um pouquinho, começa a estudar a base ali da teoria da disciplina que você escolheu. Francisco, ele pergunta o seguinte: professor, dá para saber quem elabora a prova da segunda fase? Vale a pena investigar, abre parênteses, no bom sentido, essas pessoas para entender o posicionamento jurídico deles? Francisco, olha só, em todas as edições do exame, a FGV solta um comunicado com uma relação de professores que compõe a banca examinadora e a banca revisora do banco de questões do exame da OAB. Mas eles não deixam claro se esse banco de questões se refere somente à primeira fase ou também à segunda fase. Então não dá pra gente saber com 100% de certeza se são essas pessoas quem elaboram a prova da segunda fase. Mas a gente sabe que para a primeira fase a OAB tem um banco de questões, tem esses professores, especialistas, mestres, doutores que fazem essa revisão. E outra coisa que eles soltam também é um comunicado com a relação dos professores que vão compor a banca recursal da segunda fase do OAB. Aqui talvez seja algo interessante. Eu tenho uma grande experiência com elaboração de recursos. Eu sempre olho ali quem faz parte da banca. Isso dependendo eu posso utilizar uma tese ou outra. Então nesse sentido acaba compensando. Mas para a primeira, para a segunda fase, não se preocupa com isso não. O importante é realmente você focar nos estudos, resolver muitas questões. O Isaac pergunta se existe limite de idade para fazer a prova da OAB. Isaac, não existe limite de idade, nem uma idade mínima e também não tem uma idade máxima. A idade mínima, você vai ter que observar que só pode fazer a prova quem está no último ou penúltimo semestre da faculdade, nono ou 10º período. Então é óbvio que alguém que tem 15, 16 anos não vai poder fazer a prova. Limite máximo de idade não tem. Inclusive, um dia desse eu recebi uma mensagem de um senhor de 72 anos de idade que disse que está no 7º período da faculdade, acompanha os nossos vídeos aqui do nosso canal. Eu não vou dizer o nome dele, mas eu já deixo, o senhor que está assistindo sabe quem que é, então já deixo um abraço aí pro senhor. Já tive aluno com 80 anos de idade. Então, assim, tem muita gente que teve uma primeira profissão, aposentou e depois vai fazer o que gosta. Começa a fazer o curso de Direito com 50, 60, 70 anos de idade. E essas pessoas conseguem ser aprovadas no OAB, porque são pessoas que são muito comprometidas com esse projeto. Então, não tem nenhum limite de idade, não. Pergunta da Marta. Eu fiz o 29º exame da ordem. Na segunda fase, tinha itens que claramente eu pontuei e a banca não me deu nota. Eu fiquei arrasada, recorri e ainda assim não me deram a pontuação. Nesse caso, eu posso ingressar com uma ação judicial para tentar uma correção justa? Marta, é muito triste quando isso acontece. Eu vejo, infelizmente, isso acontecer em todos os exames. O candidato respondeu certinho, às vezes ele respondeu exatamente da mesma forma que está no gabarito. Não é pontuado, recorre, a banca recursal não concede a pontuação. Você ainda tem duas opções que você pode fazer. Você pode protocolar um recurso na ouvidoria da OAB pelo site do Conselho Federal da OAB, www.oab.org.br. Lá você vai abrir uma manifestação pelo site do Conselho Federal e aí você vai direcionar essa manifestação à ouvidoria. Se eles identificarem que a sua resposta está correta de acordo com o gabarito, pode ser que eles te deem a pontuação. Agora, se você realmente acertou a questão, não foi pontuada, recorreu, não foi pontuada, recorreu para a ouvidoria, não foi pontuada, dá para entrar na justiça? Dá. Vários candidatos já conseguiram aprovação por meio de processo judicial, só que você tem que observar o seguinte: o Poder Judiciário, ele não tem o poder de estar anulando questões, de estar aceitando fundamentos diversos, porque o STF já decidiu que a decisão da banca examinadora é soberana. A única coisa que o Poder Judiciário vai fazer é corrigir a sua questão. Se você tiver acertado de acordo com o gabarito da FGV, eles vão conceder a pontuação para você. Então, tecnicamente, é possível sim. Agora vamos para a última pergunta. É a Adriana. Eu olhei o edital do 31º exame da OAB e vi que lá não consta o conteúdo que devemos estudar. Eu achei muito injusto, afinal no concurso público consta toda a matéria que cai na prova e no concurso público a gente passa e ainda ganha um cargo remunerado. Risos, né? Por que a OAB tem esse tipo de edital?
Adriana, é verdade, realmente no edital da primeira fase da OAB não constam quais são os conteúdos que vão cair. Para a segunda fase, sim, no edital lá para a segunda fase vai falar qual é o conteúdo de cada disciplina. Da primeira fase não tem, porque existe um provimento que é uma regulamentação legal que vai determinar quais são as disciplinas dessa prova. E aí, naturalmente, pode cair qualquer coisa dessas disciplinas. Em tese, poderia cair até direito canônico aí na prova da OAB da primeira fase. Então, realmente, não dá para saber tudo que pode cair. Pode cair qualquer coisa, e em todas as edições sempre tem alguma coisa que nunca caiu e eles acabam cobrando. Geralmente tem alguns assuntos dentro de cada disciplina que são mais cobrados. Então, por exemplo, em direito do trabalho, quase sempre vai ter alguma coisa falando sobre vínculo de emprego, mas sempre aparece alguma coisinha diferente. E, infelizmente é verdade, o edital não consta. Ok? Essa foi a última pergunta. Valeu, pessoal! Se você quiser ter a sua pergunta respondida, comenta ela aqui embaixo que num próximo vídeo você pode ter a sua pergunta respondida, ok? Vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.